e sanções tributárias, e a partir daqui a aula está sendo gravada. Aqui, pessoal, esse debate de punição, ele permeia alguns assuntos. Ele permeia ética, ele permeia moral, ele permeia a questão do direito e a questão do dever. Nós sabemos que o ser humano, ele é um animal político. Eu vejo lá os trabalhos que vocês colocaram no grupo, alguns, sobre política, direito, a vida política do Brasil. Então, o ser humano, ele é um animal político. Ele ser um animal político significa que ele vai ter que, obrigatoriamente, conviver em sociedade. Porque se ele não conviver em sociedade, ele automaticamente vai ter que se isolar do restante do mundo. Mas mesmo isolando-se dos demais, se ele tiver discernimento dos atos que ele está cometendo, ainda isolado, ele fica obrigado a cumprir com o nosso direito, com as obrigações impostas a qualquer outro cidadão. Então, dessa forma, nós iniciamos o debate com essa afirmação aqui, ó. E não esperem que ela esteja exagerada. O direito, ele é o seguinte, ele é, sim, um contrato em que a parte assume as iras da justiça quando ela comete aquele tipo penal. Eu sei que matar é crime, não sei? Sei, está lá no Código Penal. Matar é crime. Mas só que ele é crime depois que a lei está escrita ou antes da lei ser escrita? Ele é crime depois que a lei está escrita. Porque não existe nenhuma obrigação legal sem que haja uma lei correspondente a isso. Então, a pessoa que mata, ela mata sabendo que matar é crime. Então, ela mata sabendo que ela está descumprindo um contrato legal que ela assinou tacitamente ao concordar em morar em sociedade. Ou seja, eu sei que pagar o imposto é uma obrigação e, por ser uma obrigação, qualquer cidadão que preencha o fato gerador, ele tem que pagar esse imposto. Se eu deixar de pagar o imposto, eu não estou desfazendo esse contrato e eu estarei passível de ser punido por essa falta? Não estarei? Estarei. Então, por essa razão, por essa característica, eu tenho que as leis, elas nada mais são do que limites impostos socialmente. Por que limites, professor? Porque eu sei que eu posso fazer tudo, quer dizer, eu não posso fazer aquilo que a lei dispõe. A lei dispõe que matar é crime, não é? Ainda que você faça em legítima defesa, você vai ter que responder por esse crime. Então, eu tenho limite e eu tenho as condições que agravam ou as condições que atenuam. Mas, de qualquer forma, se eu avancei o sinal da legislação, eu automaticamente quebrei esse contrato legal. Certo? Então, dessa frase aqui e de tudo que eu falei, a gente tem essa outra aqui. Ou você age socialmente como se espera, ou então você assume o risco, ou talvez até a certeza, de ter que responder na justiça por conta dessa sua transgressão. Pagar o ICMS é obrigatório. Se eu não pagar o ICMS, eu estou assumindo o risco de que, se eu for encontrado, eu terei que arcar com todo aquele imposto que eu não paguei. Então, gente, eu preciso reconhecer que o Estado, ele detém a única forma de punir. Somente o Estado poderá punir de forma legal. Então, se eu deixo de cumprir alguma obrigação que eu tinha com o Estado,
eu automaticamente estou assumindo o risco de que eu posso responder por isso. Porque o direito, embora ele traga os limites, ele é uma ação de coagir. Ele tem uma atribuição de coação. Coação como assim, professor? Pensem o seguinte, se está falando que pagar o imposto, que a declaração de imposto, ela deve ser feita até dia 30 de junho, se eu fizer dia 1º de julho, eu vou responder? Vai responder. Eu vou ter que pagar uma multa, essa multa pode variar de acordo com o meu imposto. Então, pessoal, quando eu não atuo dentro do limite legal, eu crio uma hipótese de punição. E somente quem pode me punir? Somente o Estado. Então, o Estado detém o chamado monopólio. Todo Estado democrático de direito, ele tem os seus regulamentos, as suas leis normatizadas, e essas leis, elas servem como um meio de inibir condutas que ultrapassariam os limites individuais. Então, eu tenho a lei para evitar o excesso. Eu, João Paulo, não tenho a menor intenção de matar alguém. Então, o artigo 121 do Código Penal, ele nunca vai ser atribuído a mim. Mas, ao concorrer, ao querer matar alguém, eu vou sabendo que, se eu for preso, eu serei condenado porque matar é crime. Certo? E, então, para desmistificar talvez uma ideia deturpada que vocês pudessem ter, não, nem todas as penas representam prisão. Eu posso ter uma sanção pecuniária em que o transgressor ele se torna obrigado a reparar o dano que eventualmente ele causou ao Estado ou ao terceiro. Desse primeiro slide, alguém tem alguma pergunta? Não, professor. Oi. Eu posso matar alguém, né? Teoricamente, todo mundo tem direito a uma primariedade. Então, né? Eu também tenho meu réu primário aí, né? Depende do jeito que você vai matar. Você vai matar com 5 tiros pelas costas? Não sei. Porque se você matar pelas costas, tende a não ter admitido essa sua primariedade. Então, se você pretender matar alguém, primeiro, não pretenda, porque matar os outros é ruim. Mas vai que essa vontade não passa. Então, faça de uma forma que você não perca a sua primariedade. Não ponha fogo, não use explosivo, não Se for cause... pelas costas, pode? Não, pelas costas não. Tem que ser de frente, pode. Ah, de frente pode. E eu Provoca. não vou usar meu réu primário. Não, aí você usa o réu primário. Você não Tá. vai usar seu réu primário, você vai ficar preso se você matar pelas costas, matar pôr no fogo, matar afogado, Se mostrar matar que você estava criança. ruim, você matou por vontade. Aí você tem. Agora, Não, mas eu posso. Uma defesa, alguma coisa assim, não, entendeu? Eu posso dar um tiro em alguém e falar que o trem escorregou e saiu sozinho. ó, eu vou te Tava falar, doido. eu não conheço muito de arma não, mas é difícil isso acontecer, viu? Não, Eu só vou pra te falar saber. um negócio, não mata professores, não mate crianças, não mate idosos, pelo menos. E Pode se fosse deixar. homem, não mate mulher também. E não E não cometa mate crime. auxiliar administrativo. Hã? Não mate auxiliar administrativo, porque eu sou auxiliar administrativo. Não mate auxiliar administrativo. Pode deixar, então. Mate a saudade, mate a tristeza. Tô poético hoje. Mate o coronavírus. Nossa, esse aí podia mesmo, viu? Esse eu tô com raiva dele hoje. Quer dizer, eu tô com raiva dele desde o dia 18 de março, mas hoje eu tô com mais. Hoje eu tô com ódio, na verdade. Nossa, tá ruim mesmo. Não. Ele tá atacando todo mundo aqui, hein? Hã? Ele tá atacando todo mundo aqui. Não, tá terrível. O coronavírus tá terrível. Depois eu conto para vocês.
Pessoal, tem também essa questão do conceito. O que é a sanção? Por isso que eu coloquei aqui de sanção. Não é o sanção da Dalila, não é o sanção da Mônica. Aqui a sanção é no conceito de punição. É sanção no sentido de aplicar uma punição àquele que comete. Só que aqui, pessoal, esse conceito de sanção, ele é amplo. Ele é tanto a penalidade aplicada, quanto a relação jurídica. A sanção é pagar a multa. Você vai responder às sanções. Você vai responder a um processo que pode ou não levar você ao pagamento dessa multa. Então, a sanção é o ato de punir e a sanção é também o processo punitivo. Então, é muito importante frisar essa característica para que não haja incompreensões quando tratar de sanção. Ou seja, sanção é tudo aquilo que aplica-se a quem não respeita a lei. Aqui, como vocês são muito participativos, eu gostaria de trazer um debate ético e moral. Um debate ético-moral, ele implica no seguinte ponto. Existe a pessoa que ela é boa, e ela é boa porque ela gosta de ser boa. E existe aquela pessoa que ela não é boa, mas ela age como se fosse boa, porque ela sabe que se agir como se fosse ruim, ela seria presa, ela seria punida. Então, tendo medo da punição, ela faz como se fosse boa. Ou seja, ela não faz mal a ninguém. Ela cumpre os direitos, só que ela cumpre sem gostar. Ela cumpre porque ela tem medo de pagar por essas sanções. O que vocês acham? O direito, no nosso caso, o direito tributário, ele faz distinção da pessoa que é boa por natureza, que gosta de ser boa, daquela pessoa que somente é boa por conta de interesses. Vocês acham que o direito tributário ele faz alguma distinção? Ele favorece uma em relação à outra? O que vocês Não, pensam? Eu acho que não. eu acho que não também. Certo. Alguém acha que sim, a culpa e o dolo, eles são sobrepesados no momento de atribuir a pena? Repete a pergunta, como é que é? Se primeira pergunta, para o direito tributário, a pessoa querer cumprir com o direito, a pessoa não querer transgredir, ou a pessoa que não transgride por medo, o direito faz alguma distinção? Não, não faz. Não, não faz. O direito, ele é objetivo. Tem a lei, eu cumpri a lei, eu não vou ser punido. Ah, mas Diz ele que fala que cumpriu a a justiça lei. é cega. Exatamente. Exatamente. Ah, a pessoa está cumprindo o negócio na base do ódio. Não tem problema. Se ele está cumprindo, ele já está de acordo com a legalidade. Ah, mas ele é uma pessoa ruim. Ele chuta cachorro na rua. Tudo bem, mas ele não pagou o tributo? Pagou o tributo. Então ele tem que ser preso por chutar cachorro na rua, mas só que ele não vai ser punido porque por ser uma pessoa ruim, mas pagando os tributos em dia. Então, o direito não faz distinção entre a pessoa que é boa, a pessoa que não quer transgredir, daquela pessoa que não transgride por medo. Para ele é tudo igual. Como se diz, é tudo farinha do mesmo saco. Certo? E aqui a gente tem que pensar naquilo que o legislador concebe, naquilo que ele está sonhando, quando ele faz determinada lei. Então, precisamos entender que a sanção, ela exige alguns requisitos. Primeiro, o que é permitido, ele gera sanção? O que é permitido, ele causa punição? Cri. Acho que não, porque se é permitido, quer dizer que pode, não?
Pronto. O que é permitido não causa punição. Por quê? Porque pode. O que é obrigado? Se você fizer aquilo que é obrigado, você responde por alguma sanção? Sim. Não. Se você fizer Não, aquilo que é obrigado, não, você não então responde. não. E se você não fizer aquilo que você é obrigado, você responde? Sim. Aí você responde. Então, o que é obrigado e o que é proibido, eles sim têm a possibilidade de trazer consigo uma sanção. O que é obrigado, eu vou ser punido quando eu deixar de fazer, e o que é proibido, eu serei punido quando eu fazer, quando eu fizer, na verdade. Se eu sei que não pagar o tributo é um erro, que eu posso ser processado e condenado no final, ao não pagar o tributo, eu estou fazendo o quê? Eu estou deixando de fazer algo que eu era obrigado e fazendo aquilo que é proibido. Então, nessa hipótese, eu responderei pelos meus atos. Obrigatoriamente, eu responderei pelos meus atos. O que eu preciso saber? Essa regra do que é proibido, do que é obrigado e do que é permitido, ela tem de um lado o devedor e ela tem de outro lado o credor. Então, o credor Estado, ele criou situações em que o cidadão, o contribuinte, ele precisa seguir. Se esse devedor deixar de cumprir alguma dessas obrigações, esse elo entre os dois, ele se ressaltará no sentido da punição. Isso quer dizer que a relação contratual existente entre credor e devedor, ela tem uma base, ela tem um tripé em fazer aquilo que é permitido, cumprir com aquilo que é obrigado e não cometer aquilo que é proibido. Essa, então, é uma relação que vai existir do início ao fim nos contratos entre contribuinte e fisco. O direito tributário, ele exige essa correlação entre as partes. E aquele detalhe que eu falei para vocês de uma forma superficial, mas que sempre nós tratamos sobre ela. Não existe lei, não existe crime, sem lei que seja anterior ao seu cometimento. Ninguém vai ser processado e julgado por um crime se esse crime não está descrito em uma lei. Então, somente o texto da lei anterior ao ato pode ensejar em um crime. Vamos pegar o caso da Maria da Penha. A Maria da Penha, ela mobilizou uma sociedade para que fosse criada uma lei que punisse de uma forma mais severa o agressor no ambiente familiar. Alguém acha que o ex-marido da Maria da Penha foi processado pela lei que recebeu o nome dela? Não. 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 Não por quê? Porque quando ele cometeu o crime, essa lei não existia. Então, isso aplica-se também ao direito tributário. Somente será passível de punição aquilo que já tiver uma lei falando que é proibido. Se não houver, não haverá punição. Certo? Então, o que move o ato de punir? O que vai gerar a possibilidade de sanção? É isso daqui. Deixei de cumprir com a obrigação tributária. Qual que é a consequência que isso vai gerar? Você está iniciando um processo punitivo. Certo? Certo. Beleza. Isso daqui, gente, fica claro depois que vocês fizeram o trabalho de imunidade. A imunidade, ela retira a obrigatoriedade de pagar, mas ela mantém a obrigação de fazer ou não fazer. Então, deixar de cumprir com essa obrigação de fazer ou não fazer enseja na possibilidade de sofrer sanções. A empresa que deixa de escriturar os livros, mesmo sendo imune do recolhimento dos tributos, ela está cometendo um crime
tributário e por esse crime ela será punida. Perfeito? Ok. Perfeito. Aqui, pessoal, nós vamos discutir agora a estrutura de uma regra punitiva. Então, essa estrutura, ela tem essas 3 características. Eu posso cometer um ilícito tributário agindo, não pagando o tributo ou sendo omisso. Não, esqueci de pagar o tributo. Já perdi o prazo, não importa se eu quis ou se aconteceu, serei punido. É um ato direto ou é um ato indireto? Esse ato direto é quando eu pratico com o intuito de não pago o ICMS porque eu não quero. Ou pode ser indireto. Eu não recolho o tributo da nota e, consequentemente, não pago o ICMS. Logo, responderei pelo mesmo delito. E aqui tem que, obrigatoriamente, representar em um descumprimento de lei. Por quê? Porque se eu não descumprir nenhuma lei, eu não estarei possibilizado de receber uma sanção. Somente tem sanção aquele que pratica um ato previsto em lei. Certo? Certo. No direito penal, existe uma diferença entre o crime que é praticado com culpa e o crime que é praticado com dolo. Já no direito tributário, a culpa e o dolo, eles precisam ser provados e não faz distinção. Se você agiu com culpa ou com dolo, você vai responder administrativamente pelo mesmo crime e da mesma maneira, independentemente se você tinha a intenção ou não de cometer aquele ilícito. Certo? Mais ou menos. Não entendi muito bem, não, qual que é a diferença do dolo com a culpa no processo de tributo. No tributário. O dolo eu não paguei o tributo porque eu não quis. Eu não quis. E a culpa? A culpa, eu depositei o dinheiro no banco, só que não foi debitado. E aí você não correu atrás para pagar também. Os dois implicam em descumprimento de obrigação tributária e os dois responderão pela mesma forma. Ah, mas o dinheiro estava lá. Não, tudo bem, depois você processa o banco, mas você não pagou o tributo. Entendi. Então, essa é uma grande diferença. No direito penal, não. No direito penal, eu vi o Jones passando com a camisa do Cruzeiro e atropelei ele. Eu quis atropelar ele porque ele estava com uma camisa de um time de segunda divisão e que já perdeu trocentos pontos. Aí, isso eu agi com dolo, eu agi com vontade de causar um dano. Agora não. Agora o Johnny estava saindo do trabalho dele e eu não o vi, porque estava escuro, e atropelei ele. Ele morreu nas duas situações. Existe uma diferença na punição? Existe. Naquela que eu fiz querendo matar, existe o dolo. Naquela que eu fiz sem querer matar, sem nem o ver, eu não responderei por dolo, responderei por culpa. Essa é a diferença. Entendi. E aqui nós caímos na parte de espécies de infrações. Essa parte de espécie de infrações, eu tentei ser o menos jurista possível e tentei ser o mais prático possível. Qual é o elemento que leva à punição daquele que descumpre a obrigação tributária? É isso daqui. Eu preciso provar que a obrigação tributária deixou de ser cumprida. Feito isso, não me interessa se foi com dolo ou se foi com culpa. Então, eu tenho o cometimento, eu tenho as provas, eu vou partir para essa segunda análise. É necessário que eu tenha uma lei anterior
que defina isso como crime. Por quê? Porque se não tiver, eu posso ser moralmente achincalhado, mas eu não posso ser punido. Por que que eu não posso ser punido? Porque eu não cometi nenhum tipo de ilícito. Além disso, eu tenho que ter uma relação entre aquilo que eu fiz e o que está escrito na lei. Professor, isso daí eu não entendi. O recolhimento do imposto de renda, ele está previsto na nossa legislação. Excepcionalmente, nesse ano, por conta da pandemia, ele foi até 30 de junho. Mas, habitualmente, ele vai até o dia 30 de abril. 30 de abril. Então, nessa pegada, vamos dizer assim, eu tenho que ter uma relação que não declarar o imposto de renda está escrito na nossa legislação como um fato punível. Por quê? Porque se não estiver essa previsão, não basta ter uma lei que aborde sobre a matéria, porque eu não terei como criar um nexo de causalidade entre o ato e a punição. Certo? E, por fim, essa previsão legal, além de criar o tipo, além de falar que não recolher o tributo é ilegal, ela precisa trazer o comando que aquele que cometer essa ilegalidade vai ter que pagar. Quem deixar de pagar o imposto de renda vai pagar uma multa de 300% sobre o valor do imposto devido. Então, aqui eu tenho uma lei anterior que fala todo mundo que deixar de recolher vai ter que pagar. Eu tenho uma tipificação, deixar de pagar o tributo, e eu tenho também o valor ou a punição que eu estarei inserido ao não pagar esse tributo. Então, essas características, esses requisitos, eu preciso ter para fins de validade e de aplicabilidade dessa legislação no caso concreto. Um detalhe, no direito, na verdade, existe o devido processo legal. Esse devido processo legal, ele fala para a gente o seguinte, que não existe uma punição antes do processo encerrar. Só que no processo tributário, no direito tributário, eu tenho aquelas punições que elas são aplicadas independentemente de um processo. Querem um exemplo? As multas pelo pagamento em atraso. Eu preciso responder um processo para pagar os juros de mora do IPVA? Não. Mas, para ter que perder o meu bem, eu vou ter que responder um processo. Porque sem esse processo, eu não posso ter o confisco. Por que que eu não posso ter? Porque não existe essa figura no nosso ordenamento. Então, pessoal, eu tenho no direito tributário uma chance de aplicar uma punição antes mesmo de julgar o processo. Isso vai acontecer quando? Isso vai acontecer, como o exemplo que eu dei, no caso de multas. No caso de multas, eu aplico a sanção e se a pessoa não concordar, ela que recorra. Aí a gente vai entrar naquela condição da suspensão e se lá no final for comprovado que ele tinha que pagar, além do valor principal, ele vai ter que pagar a correção. Certo? Lembrando que, no caso de sanção, ela sempre será em face do contribuinte, embora eu possa responsabilizar o terceiro. Exemplo, o menor dono de um imóvel que recebe uma sanção em razão daquele imóvel, mas, na realidade, quem vai arcar? Os seus responsáveis legais. Desse slide, alguém tem alguma pergunta? Não. Não? Não. Então, aqui nós entramos nos tipos propriamente dito. Então, hoje nós vamos tratar dessa daqui e na aula de sexta-feira nós trataremos dessa daqui. Todas essas aqui.
E na aula de segunda-feira, professor? A aula de segunda-feira é reservada para que vocês façam a nossa atividade que vocês receberão amanhã. Certo? E para Mas gravar o vídeo? o prazo... Não, do vídeo é até dia 3, né? Mas você tinha dado a sexta, dia 26, para gravar. Ah, sexta-feira que vem é dia 26? Já. Não, então é na outra semana a encerramento dessa aula. Está mantida a gravação na sexta. Tá. Ah, não. Aí nós Não. vamos assistir ela até dia 10 de julho. Aí o final dessa matéria é no dia 29. Dia 29 é a... dia 29. Aí dia 29 encerra essa matéria. Exatamente. Então tá. Professor, também se quiser trocar, deixar 26 para o final da matéria e 29 eu gravo o vídeo. Vocês que mandam. Não, deixa o jeito que Pode tá, ser já tá todo melhor. mundo ciente que era dia 26. Resolvam lá e me falem. Aqui é de acordo com o gosto do freguês. Então, pessoal, nós entramos aqui nas penalidades pecuniárias. Essa daqui é a forma mais comum que nós temos. Por que ela é a forma mais comum? Atrasa o seu IPTU, atrasa o seu IPVA, atrasa o ICMS, atrasa o imposto de renda. Você não vai ter que responder um processo para saber que você vai ter que pagar com juros e correção. Porque essa já é uma condição própria. Não é um tipo de punição que necessita de um processo. Porque aqui eu estava ciente que eu tinha determinado prazo para fazê-lo, e ao não cumprir com esse prazo, eu assumo o risco de pagar por essa punição. Então, aqui, eu tenho um caráter psicológico, ou pedagógico, melhor dizendo, e eu tenho também um caráter punitivo. Vou ter que escrever aqui, gente. Um caráter pedagógico e eu tenho um caráter punitivo. Qual é o aspecto pedagógico de uma multa? O aspecto pedagógico é para que você aprenda e nunca mais haja dessa maneira. E o aspecto punitivo é que, além de aprender que você nunca mais pode fazer isso, você vai sentir uma punição para lembrar que, se passar pela sua cabeça que você vai cometer aquele ilícito de novo, você vai lembrar, não, eu paguei tanto porque eu cometi, não vou cometer mais não. Então, o caráter pedagógico tem um aspecto de querer te ensinar. E o aspecto punitivo, além de ensinar, você tem que ser responsabilizado pelos seus atos. Certo? Então, aqui, o que nós temos? Se o tributo era no valor de R$100, a sanção decorrente dele vai utilizar os R$100 como a base de cálculo. Como assim, professor? Vamos pensar que nós temos um tributo que, do valor principal, será cobrado uma sanção, no caso de descumprimento, de 50%. Aí você tem o valor lá de R$100. Qual é a base de cálculo para mensurar essa sanção? É os R$100 que você deixou de pagar. Então, se você tem uma base de cálculo, que são os R$100, e a partir desses R$100 eu tenho uma fixação de porcentagem, eu tenho a base de cálculo, que era a sanção, a obrigação não cumprida, e eu tenho a alíquota, que é a porcentagem que vai aumentar a obrigação não cumprida. Ou seja, eu tenho o tributo para pagar até segunda-feira no valor de R$100. Se eu pagar na terça-feira, desse valor principal, já vai incidir uma multa de 50%. Então, na terça-feira, eu tenho os R$100 como a base de cálculo e eu tenho os 50% como a alíquota que vai incidir nessa obrigação. Aqui existe um detalhe. Eu não posso colocar um valor variável. Ah, vai pagar de 5 a 10 de acordo com o que for resolvido. Não. Aqui eu já não tenho um valor
fixo. O valor fixo, ele serve para que não fique no subjetivismo, para que seja um critério. Tinha, não cumpriu, paga X. Então, é vedado que esse tipo de sanção, ela tenha ou ela venha com um valor variável. Ela obrigatoriamente deve ter um valor fixo. Certo? Eu posso ter um limite mínimo e eu posso ter um limite máximo. O que eu não posso ter? Uma média entre os dois. Ou eu cobro o valor mínimo para todos, ou eu cobro o valor máximo para todos. Pessoal, isso era o planejado para hoje e agora eu fico aberto para as perguntas de vocês. Façam. João, Oi. me ouve? Ouça, te atropelei, eu tenho que te ouvir. Então, a sua aula que você deu hoje, tudo que você deu hoje, está tudo no grupo, não é? O material? Porque, assim, sendo honesto contigo, sabe onde eu estava assistindo sua aula? Saí do escritório, assisti dentro do Uber, aí fui no supermercado ouvindo a aula na mão, e tô dentro do Uber agora, ouvindo essa aula. E o motorista do Uber, ele está escutando a aula? Tá escutando a aula também. Ele tem que pagar. Aí... Porque... Uai. Aí, porque, tipo assim, eu consegui prestar atenção, eu consegui ouvir, entender várias coisas, só que como é uma matéria um pouquinho mais complicada do que as outras, eu sei que tem um pouquinho de dificuldade, mas tá tudo disponibilizado já, né? Tá lendo, tá vendo? Ótimo, que bom. Era só isso mesmo, só saber, porque agora eu não tenho dúvida, mas eu sei que eu vou ter dúvida na hora que eu for ler. Então, e outra coisa, não saia com a camisa do Cruzeiro, porque eu falei que posso atropelar. Ai. Olha isso, tá gravado, hein? Oh, que perigo, já pensou se o Jones aparecer atropelado? Meu Gente, Deus. não fui eu não atropelo ninguém, eu paro para animais, eu não atropelaria uma pessoa jamais. Mas Tá bom, nem... então. Eu já tô com remorso. Jones, não seja atropelado, viu? Eu tô de camisa azul, viu? Não, mas não vou sair de casa agora, não. Saca do Flamengo, você não tem perigo, não, viu? Ai. Credo. Pessoal, mais alguma pergunta? Pessoal, deixa eu até perguntar aqui, que a Nayara tá aí, já me ajuda. Nayara, você acha que deixa dia 26 para gravar o vídeo ou fala com o pessoal primeiro? Eu acho que podia dar continuidade nessa aula, tipo, não ficar muito longe. E dia 29 gravar o vídeo, né? Isso. Depois você só manda Fala que fui eu que mandei, fala que eu sou bravo. Fala assim, ó, o João Paulo falou que vai ser... Não é muito bravo. Eu faço cara de bravo lá, qualquer coisa, se alguém reclamar. Tá eu bom. franzo a testa assim, eu faço igual meu filho. E aí não fica muito longe, aí mata isso logo, e aí logo já mata o vídeo também. E aí acaba com isso logo, porque eu já não tô aguentando mais. Eu confesso que eu já estou sentindo saudades, porque semestre que vem nós não estaremos juntos. Por mim, a gente teria aula até começar o semestre que vem. Você sabe que nem eu vou ter aula contigo? Não. Na administração. Não, eu não dou aula mais. Eu dou aula na administração. Eu estou só com essa matéria. Tributária. Nossa, que sorte. Que pena, professor, porque o senhor é um bom professor. Assim, presencial a gente quase não conheceu, mas por videochamada é o melhor. O senhor é muito inovador em relação ao conteúdo, a forma de passar a matéria. A gente está bem satisfeito em relação a isso. Que bom, gente. Eu faço tudo isso pensando na recepção. Que vocês saiam daqui, no mínimo, sabendo o que é tributo. Até porque o combinado era todas as aulas eu cobrar. Aí acabou que eu deixei de perguntar sobre isso, né? Pois é. Mas assim, se alguém quiser falar o que é tributo...
Ai, meu Deus. Não vou lembrar, não. Já tem tempo que eu não leio aquele papel. Já tem tempo que eu não pego meu caderno para ler ali o que é. É todo Não, gente, espécie peculiária de não sei o que, administrativa. compulsória, plenamente vinculada, isso daí. Já... É mais ou menos isso. Não, mas eu fico muito satisfeito com a turma de vocês, pelo envolvimento, pela participação. Dar aula para administração, para mim, é um desafio muito grande. Porque dar aula para advogado ou para estudante de direito é muito simples. Agora para vocês não, vocês me forçam a estudar o direito de um jeito que eu não tenho para estudar. Porque como que eu estudo? Eu estudo lendo códigos, eu estudo lendo doutrina, então eu faço um casamento para os dois. Agora, se eu trouxer aqui para vocês, o artigo tal da lei tal fala isso. Vocês vão falar assim, nossa, esse cara é louco, o que ele está falando de artigo? Louco e chato. Ele então, é louco assim, e chato. Eu tenho que trazer para vocês, tentar trazer exemplos que tragam vocês à realidade. Então, esse é o meu intuito e pode ter certeza que tudo que eu faço é pensando em agradar ao máximo. Às vezes a gente consegue. Embora a gente fique caladinho aqui, mas a gente está bem atento. Porque não. João, chato dessa forma, mas a gente faz um esforço porque a aula não chega a ser cansativa e enjoativa. Só falando, falando. Exatamente. Tem eu odeio que a gente PowerPoint. Fala mal, tá? Hã? Tem professor que a gente fala mal, tá? Não. Não, que bom, fico satisfeito. Pessoal, então, fiquem todos com Deus. Por hoje é só. Um excelente final de semana. Esse é seu bordão, sabia? Por hoje é só. Acho que tinha que fazer uma figurinha assim, viu? Cadê Por hoje é só? Por hoje é só.